Meus alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A nossa 13ª videoaula de matemática tinha como assuntos medidas de massa, medidas de capacidade, medidas de tempo e medidas de temperatura. É a nossa terceira unidade do nosso livro, continuando a nossa revisão. Então vamos para a aula. Eu e a professora Marluce fizemos essa aula com muito gosto. Eu acho que vocês vão gostar. Então, meninos, vamos lá para a nossa aula. Vamos lá, meninos. A nossa 13ª videoaula de matemática tem como assuntos medidas de massa, medidas de capacidade, medidas de tempo e medidas de temperatura. Vamos dar início à revisão da nossa terceira unidade do livro de matemática. Vejam aí a figura abaixo. Medidas de massa. Temos como múltiplos das medidas de massa o quilograma, o hectograma e o decagrama. Temos a grama como unidade principal dessas medidas. Temos como submúltiplos das medidas de massa o decigrama, o centigrama e o miligrama. Quanto mede cada medida de massa, vocês sabem? Então, vou explicar. 1 quilo é igual a 1000 gramas. 1 hectograma é igual a 100 gramas. 1 decagrama é igual a 10 gramas. 1 grama é 1 grama. O decigrama é igual a 0,1 grama. O centigrama é igual a 0,01 grama. O miligrama é igual a 0,001 grama. Isso significa que o quilo, o hectograma e o decagrama são maiores que o grama e são menores do que o grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. O miligrama, o grama e o quilograma, ou simplesmente o quilo e a tonelada, são unidades de medidas usadas para saber qual é o peso de pessoas, de animais, de objetos e etc. São unidades de medidas de massa. Vejam aí algumas figuras. O peso de uma formiga é dado em miligramas. O peso de uma maçã é dado em gramas. O peso de um pacote de farinha de trigo é dado em quilogramas. O peso de um rinoceronte é dado em toneladas. O instrumento utilizado para medir a massa é a balança. Existem vários tipos de balança. Observe a figura. Agora, vamos falar um pouco sobre medidas de capacidade. Você já parou para pensar de que maneira as medidas de capacidade estão presentes em nossas vidas? Para que elas servem? Qual a sua importância? Medidas de capacidade. Temos como múltiplos das medidas de capacidade o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Temos o litro como unidade principal e como submúltiplos das medidas de capacidade, nós temos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Quando precisamos medir a capacidade de um reservatório muito grande ou bem pequeno, normalmente utilizamos os múltiplos e os submúltiplos do litro. Mas o que são isso? Os múltiplos são utilizados quando há quantidades bem maiores do que o litro. São múltiplos do litro o decalitro, 10 litros, o hectolitro, 100 litros e o quilolitro, 1000 litros. Os submúltiplos do litro são utilizados quando há quantidades bem menores do que o litro. São submúltiplos do litro o decilitro, 0,1 litro, o centilitro, 0,01 litro e o mililitro, 0,001 litro. Vejam aí o quadro abaixo de medidas de capacidade. Múltiplos das medidas de capacidade: o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Temos o litro como unidade fundamental e temos como submúltiplos o decilitro, o centilitro e o mililitro. Agora vamos falar um pouco sobre medidas de tempo. Temos como unidade de medida a hora, os minutos, os segundos. Os instrumentos de medida de tempo são o relógio de tempo,
o relógio analógico, o relógio digital e outros, né? Falando em relógio, vamos agora explicar um pouco sobre as horas. O ponteiro normal de um relógio analógico, ele tem 12 números. O 12 é que depois tem 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Isso se você estiver lendo o relógio pela manhã, né? Que é metade de um dia. Depois, se você estiver olhando o relógio, lendo as horas na parte da tarde, você vai continuar. 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20 horas, 21 horas, 22 horas, 23 horas e 24 horas, que completa um dia. Relações de medidas de tempo. 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Um dia, 24 horas. Uma semana, 7 dias. Medidas de tempo de um calendário. O dia tem 24 horas. A semana, 7 dias. O mês, 28, 30 ou 31 dias. O ano, 365 dias. Um ano bissexto, o mês de fevereiro, ele tem 29 dias. Assim, o ano inteiro vai ficar com 366 dias. Uma quinzena, temos 15 dias. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um semestre, 6 meses. Um biênio, 2 anos. Um lustro, 5 anos. Uma década, 10 anos. Agora, meninos, vamos falar um pouco sobre medidas de temperatura. Grandezas e medidas de temperatura. No Brasil, para medir a temperatura, usamos como unidade de medida o grau Celsius. O instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro. Bem, meninos, ficamos por aqui. Faça as atividades de casa do PAIC de Matemática, páginas 36, 37, 38 e 39, e o exercício de fixação que está aqui no final desse vídeo. Meninos, chegamos no final da nossa 13ª videoaula de matemática. Espero que vocês tenham gostado da aula. E o nosso próximo encontro é na próxima sexta-feira com a correção do exercício de fixação. Não esqueçam também de fazer os exercícios do PAIC, que é a sua tarefa de casa. Lá na nossa salinha de atendimento, a gente vai fazer as correções, tirar as dúvidas. Não esqueçam do PAIC, que ele é muito importante. Então, meninos, até a nossa sexta-feira com a nossa correção do exercício de fixação. Um beijinho da tia Tânia para vocês.